Olhos, vamos orar mais uma vez e pedir a Deus que fale aos nossos corações. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é maravilhoso em tudo o que faz. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença no nosso meio, porque ela é real. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que santifique a nossa mente e o nosso coração, e que o Senhor nos prepare para tudo aquilo que nós vamos viver aqui nessa noite. Fala aos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8, verso 23 a 27, Mateus capítulo 8, do versículo 23 até o versículo 27. Se você achou, diz achei. Se você não encontrou, diz espera aí. Achei ou espera aí? Mateus capítulo 8, verso 23, o texto também vai ser projetado aí na tela. Nós vamos conversar um pouco sobre as tempestades da vida. Sabe por quê? Porque quando Jesus Cristo nasceu, Ele nasceu para colocar ordem no caos. Jesus Cristo vem para trazer paz ao mundo caótico. Ele vem para trazer luz ao mundo de trevas. E da mesma maneira, Ele também vem para socorrer você nessa tempestade que você está passando e que você está enfrentando. Mateus capítulo 8, verso 23, o texto diz assim: entrando Ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu não sei como foi o seu ano de 2023, mas para muitos 2023 foi um ano de muitas lutas, de muitos desafios, de muitas dificuldades. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, mas eu penso que assim como eu, você também pode ter chegado reflexivo a respeito de algumas áreas da sua vida, de algumas coisas que você precisa colocar em ordem, de algumas áreas que você precisa melhorar, porque melhor é terminar bem do que você começar bem. E quantos aqui não querem terminar bem 2023? Você quer terminar bem seu 2023? Essa é uma verdade, uma realidade na sua vida, porque esse texto fala de tempestades como essa talvez que você está vivendo, tempestades como essa que você está passando. Esse texto fala de ventanias que chacoalham o nosso barco, que jogam ele de um lado para o outro. Esse texto fala de ondas que são capazes de fazer o seu barco naufragar, ondas que são capazes de fazer o seu navio naufragar. Mas esse texto também, ele termina com uma pergunta sobrenatural: quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que tem autoridade sobre toda a criação? Quem é esse que todo joelho se dobra diante dele? Quem é esse? Este é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que um dia nasceu e dividiu a história da humanidade em duas partes. Esse é Jesus. A grande questão não é se Jesus nasceu ou não, porque em qualquer livro de história você vai estudar a respeito do período antes de Cristo e do período depois de Cristo. A questão que se discutia no passado era se Jesus era Deus ou se Jesus não era Deus. Agora, se Jesus era uma criança comum, por que os reis e magos saíram do Oriente para adorá-lo? Acaso não nasciam crianças lá no Oriente? Se Jesus era uma criança comum, por que os reis daquela época entraram em um colapso nervoso? Se Jesus era uma criança comum, por que mandar matar todos os recém-nascidos na tentativa de exterminar Jesus? Só uma conclusão: Jesus Cristo definitivamente não era uma criança comum. Ele era o Filho de Deus. Ele é aquele que veio para colocar ordem ao caos. Ele é aquele que veio para acabar com as tempestades das nossas vidas. O texto começa dizendo que eles estavam no barco, os discípulos seguiram, e de repente veio uma violenta tempestade
e eles estavam assustados. A primeira cena que eu olho para esse texto e vejo é a pergunta dos discípulos dizendo: que tempestade é essa? Que tempestade é essa que está acontecendo? E talvez essa seja a pergunta que você está fazendo nesse final de 2023. Que tempestade é essa que eu estou passando? Que tempestade é essa que eu estou vivendo que parece que nunca vai acabar? Os discípulos, eles ficam desesperados, isso me espanta um pouco, sabe por quê? Porque esses discípulos aqui são marinheiros experientes, eles estão acostumados com o mar, lembram, eles eram pescadores, ainda estão com Jesus Cristo dentro do barco. Então pensa só, se eles são experientes, se eles são pescadores, e se Jesus está dentro do barco, por que tanto medo? Por que tanto desespero? A força gramatical expressa nesse texto, ela me faz entender que os discípulos estranharam muito aquela tempestade. Por mais que eles estivessem acostumados com o mar, aquela tempestade era algo anormal. Aquela tempestade não era comum, algo estranho estava acontecendo ali, porque os discípulos conheciam bem aquelas águas, eles sabiam exatamente aonde encontrar peixes, algo estava acontecendo naquele lugar. E ao estudar um pouco mais sobre esse texto, nós descobrimos que o mar da Galileia é um mar calmo e tranquilo. Por isso o tamanho espanto daqueles discípulos, porque o mar da Galileia é um mar calmo e tranquilo, e que nesse lugar era quase impossível acontecer uma tempestade. Por isso eles estavam desesperados. Quando a tempestade veio, eles pensaram assim: é algo sobrenatural. Quando a tempestade veio, eles pensaram assim: isso não é normal de acontecer, tem algo acontecendo no mundo espiritual. Agora me diz, quantas tempestades sobrevêm às nossas vidas que nós olhamos e falamos: isso é algo espiritual? Não tem como isso ser natural, não tem como isso ter acontecido nada, isso só pode ser obra do maligno na minha vida. A segunda cena que eu vejo aqui nesse texto é que Jesus, ele está presente dentro do barco, mas ele espera ser chamado. Jesus está ali, os discípulos no verso 25 vão lá acordá-lo dizendo: mestre, salva-nos, porque senão nós vamos morrer. Querido, quem é que consegue dormir no meio de uma tempestade? Quem é que consegue ficar tranquilo quando a ventania está prestes a derrubar a sua embarcação? Quando as ondas estão praticamente inundando o seu barco, quem é que fica tranquilo? Quem sabe o que ninguém mais sabe. Quem sabe o que ninguém mais sabe, quem tem informações sigilosas, quem se garante em toda e qualquer situação. Jesus dorme na tempestade, porque ele sabe o que aquela tempestade significava. Jesus dorme naquela tempestade, porque ele tem informações que os discípulos não têm. Se você observar, Jesus dorme na tempestade. Quando Lázaro está doente, está para morrer, ele não tem pressa de ir ao encontro de Lázaro. Jesus não é movido pelo urgente, porque ele tem informações que eu e você não temos. Ele sabe do que nós não sabemos, ele faz coisas que nós não podemos fazer. Quando nós dizemos assim: olha, está tudo perdido, é aí que Jesus Cristo vem e entra em ação. Quando nós chegamos à conclusão de que não há mais nada a se fazer, esse é o ambiente perfeito para Jesus entrar e mudar a realidade. Lázaro tinha que morrer para Jesus Cristo ser glorificado. Os marinheiros tinham que chegar ao ponto de declarar: não há mais o que se fazer, se Jesus não entrar em cena, nós vamos morrer. Agora, será que eu e você já chegamos nesse ponto da vida? Ou ainda estamos a lutar? Ou ainda estamos a tirar a água de dentro do barquinho? Ou ainda estamos ali segurando as velas com a mão? Talvez Jesus só está esperando você chamar. Talvez Jesus só está esperando você ir lá ao encontro dele e falar assim: salva-nos, senão nós vamos morrer. Faz alguma coisa, senão nós não vamos aguentar. Faz alguma coisa, senão meu casamento vai acabar. Faz alguma coisa, senão eu não tenho forças mais para continuar. Agora observe que Jesus está ali presente. Os discípulos chamam ele e ele imediatamente se levanta. Será que hoje Jesus não está esperando só você chamar? Qual foi a última vez que você chamou pelo nome de Jesus? Qual foi a última vez que você
entregou de fato tudo o que se podia fazer e você disse: olha Jesus, agora eu preciso de você. Olha o que a Bíblia diz: venha a nós o teu reino. Olha o que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Olha o que a Bíblia diz: buscai enquanto ainda é tempo, bata a porta e ela será aberta, clame a mim e eu responder-te-ei. Se o meu povo se humilhar e chamar pelo meu nome, eu descerei do céu e sararei a sua terra. Será que hoje Deus não está esperando você chamá-lo? Será que Jesus não está esperando de fato essa oportunidade para Ele entrar na sua vida e transformar a sua história? Eu não sei o tamanho da tempestade que se coloca diante de você nessa hora. Eu não sei o que é que você está vivendo. Eu sei que os ventos estão batendo para todo lado. Eu sei que a ventania está assustando todo mundo. Eu sei que o mar está revolto, o mar está agitado. Mas eu sei que Jesus está no nosso barco. Eu sei que Jesus está com a gente, e Ele está esperando a oportunidade perfeita para Ele entrar, e Ele silenciar o vento e acalmar o mar. A terceira cena que eu vejo nesse texto, é a cena de Jesus falando assim: olha, não tenham medo. Jesus agora acordado, Ele faz uma pergunta: por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé, por que vocês estão com medo? Querido, olha tudo o que a gente passou. Olha tudo que a gente passou de 2020 para cá. Eu não vou falar de 20 anos atrás, eu vou falar de 2, 3 anos atrás. Olha o que nós passamos. Agora deixa eu te perguntar: por que você está com medo disso que você está passando? Você viu a poderosa mão de Deus sobre a sua vida. Você viu Jesus indo ao seu encontro. Você viu Deus socorrendo a sua casa e a sua família nesses últimos 2, 3 anos. Por que é que vocês estão com medo? Homens de pequena fé, porque fé você já sabe, fé não é acreditar. Acreditar no português é você colocar um crédito e você esperar aquele crédito acreditar. Então quando você deposita o dinheiro no banco, você tem um crédito a ser creditado, um dinheiro a acreditar. Quando você pensa que fé é acreditar, você está dizendo que você coloca em Deus a sua expectativa e espera Deus remunerá-lo com juros dessa expectativa. É como se você estivesse apostando em Deus, é como se você estivesse dando um tiro no escuro. Mas fé não é acreditar, fé é conhecer. É porque eu conheço a Deus que eu me movo. É porque eu conheço a Deus que eu continuo agindo, continuo trabalhando, continuo fazendo. É porque eu conheço a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que eu continuo com o coração em paz. O que Jesus está dizendo é: homens de pequena fé, vocês não me conhecem? Será que vocês se esqueceram de quem eu sou? Será que vocês se esqueceram do que eu posso fazer? Será que vocês não se lembram de que eu estou no barco? Por que vocês estão com medo? Querido, nesse final de 2023 eu te pergunto: por que você está com medo? O que tem roubado a sua paz? O que tem tirado a sua esperança? Será que você não se lembra que Jesus é com você? Será que você está se esquecendo que Jesus está dentro do seu barco? Que Ele só está esperando você chamá-lo? Homens de pequena fé, sabe por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Imagem no hebraico, tsilem, nós somos a sombra de quem Deus é. Ou seja, se não fosse o pecado, se não fosse a distorção do pecado em nossas vidas, nós teríamos diante da criação a mesma autoridade que Jesus tinha. Sabe por que a criação se submete a Jesus Cristo? Porque quando olha para Deus, vê o próprio Deus. Enquanto o pecado te deforma em relação à imagem de Deus, a adoração te forma a imagem de Deus. Enquanto o pecado destrói a sua imagem e a sua semelhança, a adoração forma em você a imagem do Criador. A quarta cena que eu vejo aqui nesse texto é a cena de Jesus silenciando o vento, mas também acalmando o mar. Olha o que o texto diz no verso 26. Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e aí fez completa bonança. Veja como é simples. Jesus, com o poder da sua palavra, Ele coloca ordem no meio do caos.
Desde o princípio, Deus falou: haja, e tudo passou a existir. Desde o princípio, a voz de Deus é uma voz criativa, é uma voz poderosa, é uma voz repleta de autoridade. Eu não sei quantos aqui são apaixonados pela cultura hebraica ou não, mas na cultura hebraica existe um termo chamado kadima. Kadima significa movimento. Quando em Israel, por exemplo, você escuta kadima, significa quem está em cima desce, quem está embaixo sobe, quem está sentado fica de pé, quem está em pé se assenta, porque kadima é movimente-se. Mas kadima, dentro de um contexto militar, dentro do exército de Israel, significa uma estratégia de guerra. Kadima, dentro do contexto militar, significa entre na tempestade como se você fosse a tempestade. Esse é um comando dado pelo exército quando o inimigo ele representa um poder maior. Quando o poder bélico do inimigo é maior do que o exército de Israel, então ele diz assim: kadima, entra fazendo barulho, kadima, entra fazendo bagunça. Você precisa de movimento para mostrar que você é maior. Vamos confundir o inimigo. Entra fazendo barulho, entra com ação. E foi exatamente isso que Jesus fez. Diante de homens carnais, ele foi extremamente espiritual. Diante do mar revolto, ele foi a voz de muitas águas. Diante de uma ventania, ele foi a voz do trovão. E diante das realidades espirituais do mal, ele foi a voz da autoridade. Ele entrou na tempestade como se ele fosse a tempestade. O interessante é que enquanto os marinheiros que estavam ali estavam ouvindo Jesus declarar palavras calmas e firmes, o mar estava ouvindo a voz das muitas águas. Enquanto os marinheiros estavam ouvindo uma voz calma, pacífica e tranquila, a tempestade estava ouvindo a própria voz do trovão. As realidades espirituais que estavam ali, estavam ouvindo um som ensurdecedor de comando, de autoridade. E é assim que a bonança, a paz é estabelecida. Glória a Deus, igreja. Porque é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Hoje Ele quer entrar na sua tempestade como a tempestade. Hoje Ele quer trazer para as realidades espirituais, para os principados e potestades, o som ensurdecedor do comando e da autoridade que foi dada para Ele. Diante do seu nome todo joelho se prostrará. Ele quer falar como a voz de muitas águas e acalmar o mar revolto da sua vida. Ele quer falar como a voz do trovão e acalmar essa ventania. Sabe por que Jesus acalma o vento, mas também acalma o mar? Porque se Ele tivesse acalmado o mar e não o vento tornaria o mar agitado outra vez. Sabe, como pastor eu vejo pessoas hoje sofrendo por ventanias que aconteceram há 10 anos atrás. Como pastor eu tenho visto pessoas sofrendo hoje por tempestades que aconteceram há meses e meses atrás. Sabe por quê? Porque talvez você deu acesso para Jesus silenciar o vento, mas não deu acesso para Ele silenciar o mar revolto que estava no seu coração. Tem tempestades que não existem mais, mas o seu coração permanece agitado. Tem tempestades que já acabaram, mas você continua desesperado, e Jesus veio para colocar fim a essa tempestade na sua vida. Ele veio para silenciar o vento, mas também para acalmar o mar. Hoje, você está passando por uma tempestade. Hoje você está enfrentando uma ventania. Hoje você está enfrentando apenas um mar revolto. Se você pudesse colocar o dedo no problema, se você pudesse falar: Jesus, é aqui que o Senhor precisa entrar, você pediria para Ele silenciar a tempestade, para Ele acalmar a ventania, ou para Ele pacificar o mar? Pensa um pouco, você ainda está dentro dessa tempestade? Ou não? Você talvez só está sofrendo ainda com o reflexo do vento? Ou não? Ou o seu coração apenas está agitado por tudo o que aconteceu? Porque Jesus, Ele quer trazer a cura completa da sua vida.
Jesus quer trazer a cura completa da sua vida, Ele quer completar a obra que Ele começou. Então, se lá atrás Ele acabou com a tempestade, querido, entrega para Ele a oportunidade dEle silenciar a ventania, ou peça para Ele entrar no seu coração e acalmar o seu coração de uma vez por todas. Interessante, porque quando você está no mar, o desespero pode te matar mais do que o próprio mar. Quantos aqui já tiveram uma experiência no mar, uma experiência assim de quase afogamento? Muitas pessoas aqui. E quase todos aqui que quase afogaram no mar, afogaram pelo desespero. Interessante, porque o desespero mata mais do que a água gelada. O desespero mata mais do que a profundidade. O desespero faz o coração bater mais forte, faz os músculos contraírem. Aos poucos eles vão ficando mais rígidos. Algumas partes e extremidades do seu corpo começam a ficar dormentes. A respiração fica mais ofegante. Você vai ficando cansado, até começar a se entregar. Sabe por que eu sei disso? Porque eu já passei por isso várias vezes. Porque eu já passei por momentos assim algumas vezes na minha vida. E eu sei que quando nós estamos no meio de uma tempestade, o desespero, ele é pior do que a própria tempestade. Interessante, porque quando tem alguém afogando e você vai entrar para salvar aquela pessoa, o desespero dela pode não só acabar com a vida dela, como pode acabar com a vida de todo mundo que tenta salvá-la. O desespero mata mais do que qualquer coisa. Se você entrar ali, se você não desmaiar aquela pessoa antes de tentar salvá-la, ela mata você. Na tentativa de se firmar em alguma coisa, na tentativa de tentar se salvar, ela afunda você. Olha o poder do desespero. Deixa eu te contar uma história para ilustrar. Quando eu era adolescente, eu ainda tenho uma prima chamada Isadora. Nós estávamos na piscina, em um sítio ali em Pará de Minas, e eu estava na beirada da piscina assim, a gente estava conversando, os primos, eu era adolescente, a Isadora tinha talvez ali os seus 4, 5 anos de idade, e ela brincando na beira da piscina, ela acabou escorregando, e ela caiu dentro da piscina, e a piscina era maior do que ela, e ela entrou em desespero. E enquanto ela tentava dar pé, ela tentava se agarrar em alguma coisa, ela gritava: eu estou morrendo, alguém me ajuda, eu estou afogando, alguém me ajuda. Foi questão de segundos, a Isadora caiu, eu pulei, e eu era mais alto do que ela, eu dava pé na piscina, então eu peguei a Isadora e levantei. Mas mesmo nos meus braços, ela ainda gritava: eu estou morrendo, alguém me ajuda. E eu falava: Isadora, não, eu já te peguei. E ela: eu estou morrendo, alguém me ajuda. Eu: Isadora, você já está salva. O desespero, querido, ele faz pensar que você está na tempestade, quando você não está mais na tempestade. O desespero faz você se matar, e faz você matar quem está perto de você. Olha ao seu redor, será que você realmente está afogando? Olha ao seu redor, será que você realmente está no meio de uma tempestade? Ou você só não está diante de um desespero? Ou será que você só não está ainda no meio do mar revolto? O que é que você precisa que Jesus faça por você nessa noite? Que Ele acabe com a tempestade, que Ele silencie o vento, ou que Ele acalme o mar? A quinta cena que eu vejo nesse texto é Jesus mostrando que maior é aquele que está no barco do que aquilo que está fora do barco. Mateus 8:27, os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus fala, os mesmos homens que estavam atemorizados pela ventania, os mesmos homens que estavam com medo daquelas ondas gigantes, agora olham para Jesus perplexos. E eles começam a pensar: como é que eu pude ter medo daquela tempestade, se a maior autoridade que existe está dentro desse barco? Como é que eu pude ter medo do poder do vento e do poder do mar, diante de um poder tão grande que é o poder de Jesus? Essa cena exemplifica o que a palavra de Deus nos diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Como você pode ter medo daquilo que está do lado de fora, se você tem o próprio Deus dentro de você?
se você tem a fonte inesgotável da vida, que é o Espírito Santo, se você tem acesso a toda a sabedoria celestial, a todo discernimento, como é que você pode temer o que está do lado de fora, se Jesus está dentro de você? A Bíblia diz assim: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada poderá te afastar do amor de Deus. Nada que é externo pode colocar em risco aquilo que é interno. A Bíblia diz: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as potestades e principados do ar. Ou seja, nós não lutamos contra o vento, nós não lutamos contra o mar, nós não lutamos contra pessoas. A nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta é espiritual. Você não está lutando contra o seu marido, você não está lutando contra o seu cônjuge, você não está lutando contra os seus amigos, nem contra o seu vizinho. Você está lutando uma batalha espiritual. A grande questão é, se a luta é espiritual, você está usando as armas certas? Porque diante daquela tempestade não adiantava nada. Diante daquela tempestade, só uma palavra de autoridade poderia funcionar. A sexta cena é: Jesus acaba com a tempestade, mas ele também frustra os planos de Satanás. Mais à frente, com o mar calmo, Jesus e os discípulos vão chegar em terra firme, e eles vão se deparar com 2 homens endemoniados. Mateus 8, 29, o texto diz assim: o que queres conosco, Filho de Deus? Aqui são os demônios falando para Jesus. Viestes nos atormentar, o que? Antes do tempo? O que é que esses demônios estavam tramando, que Jesus chegou antes de acontecer? O que esses demônios estavam planejando, que Jesus chegou antes de acontecer? Interessante, porque os demônios ficam surpresos. Lembram que lá atrás, aí eu preciso que você exercite a sua memória. Lembra que lá atrás os discípulos ficaram espantados com uma coisa? Lembra? Eles ficaram espantados com o quê? Com a tempestade. Por quê? Porque o mar da Galileia era um mar calmo e não havia recorrência de tempestade naquele lugar. Por que os demônios dizem assim: viestes nos atormentar antes do tempo? Sabe por quê? Porque quem criou aquela tempestade para atrasar Jesus foram as forças espirituais do ar. Foram os principados e potestades que tentaram impedir Jesus que ele chegasse a tempo daqueles demônios colocarem fim na vida daqueles homens. Agora, será que nessa noite aqui, presta atenção nisso, será que nessa noite Satanás não está olhando para Jesus e perguntando: por que você trouxe ele aqui? Porque nesse domingo, dia 10 de dezembro, você trouxe ele aqui? Por que você veio me atormentar antes do tempo? Será que essa noite não é uma noite em que Jesus está frustrando os planos de Satanás sobre a sua vida? Será que Satanás não tinha planos de colocar fim à sua vida, de colocar fim ao seu casamento, de acabar de uma vez por todas com a sua saúde emocional, e Jesus não trouxe você aqui, e Ele não está se apresentando para você para acabar com isso de uma vez por todas? Querido, tem tempestades na vida da gente que é fruto de decisões ruins. Às vezes eu me alimento mal, e eu enfrento uma doença, foi uma decisão ruim. Às vezes eu vivo uma vida sedentária e eu acabo adoecendo, uma vida ruim. Às vezes eu não fui atencioso com o meu cônjuge e aí eu entro numa crise conjugal, uma decisão ruim. Mas tem tempestades na vida que é fruto do mundo espiritual. Tem tempestades na vida que é Satanás que cria para impedir você de vir à igreja. Quantas lutas talvez você enfrentou para conseguir chegar aqui nessa noite? Quantas lutas você passa para não conseguir ter uma vida com Deus? Tem tempestades que é Satanás que coloca diante de você para que você não tenha acesso a Jesus. Hoje você está diante de uma crise que foi gerada talvez por uma tempestade antiga ou por uma tempestade nova. Talvez você ainda permanece agitado.
Mas o Jesus que silenciou o vento, que acalmou o mar e que frustrou os planos de Satanás, trouxe você aqui nessa noite para fazer o mesmo com você. Você crê nisso? Você crê que essa pode ser uma noite de findar-se de uma crise espiritual? Você crê que essa pode ser uma noite de um ponto final no sofrimento que você está passando? Porque da mesma forma que Jesus fez, Ele faz hoje. O mesmo poder que Ele tinha, Ele tem hoje. E Ele também quer agir na sua vida. Eu quero contar uma ilustração que eu ouvi de um amigo. Ele fala que um dia ele estava em casa, e eu quero que você imagine a cena. Ele estava em casa, a campainha da sua casa toca, ele está lá no seu quarto, e ele escuta de longe, a campainha toca mais uma vez, ele pensa assim, será que é aqui mesmo? Será que é no meu apartamento? Ele então sai do seu quarto, ele vai até a porta, e quando ele abre a porta, ele teve a visão de que Satanás estava ali em pessoa. Ele ficou olhando para aquela visão que ele tinha por alguns minutos, sem saber o que fazer, até que ele disse assim, olha, espera um pouco aí, eu vou ali dentro, eu vou chamar Jesus para atender você. Querido, quando a tempestade vier sobre a sua vida, chama Jesus. Quando Satanás bater a porta do seu casamento, chama Jesus. Quando Satanás quiser tocar na sua saúde, chama Jesus. Quando Satanás quiser acabar com a sua saúde emocional, chama Jesus. Quando Satanás se apresentar para você com uma tempestade inexplicável, aquela que você olha e fala assim, não tem como isso acontecer, chama Jesus. Sabe por quê? Porque Natal é isso. Natal não é a casa toda iluminada, mas o coração sombrio. Natal não é a mesa farta, mas um coração vazio. Natal é o nascimento de Jesus Cristo, e aonde Jesus Cristo nasce, aquela realidade é transformada. Todos que se aproximaram da manjedoura de Jesus foram transformados. Todos que se relacionaram com Jesus foram transformados, porque Jesus não muda a minha nem a sua vida para 5% melhor do que ela era antes. Ele nos faz nova criatura, Ele faz nova todas as coisas. Basta uma palavra de Jesus sobre a sua vida. Ele foi o único que transformou a água em vinho, e tem gente que diz, não, tem coisas que não acontecem da água para o vinho. Querido, aonde Jesus está, assim acontece da água para o vinho. Aonde Jesus está, assim acontece da noite para o dia. Aonde Jesus está, aonde Jesus nasce, sim, as trevas vão embora, e aí acontece a luz. Isso é Natal. Natal é quando o menino Jesus nasce no nosso coração, mas agora não mais como menino, mas como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, para que nós possamos orar. Como eu disse, eu não sei, talvez o seu nome, eu não conheço a tua história, mas aquele que te trouxe aqui nessa noite, Ele conhece o teu nome antes que você tivesse recebido esse nome. Aquele que te trouxe aqui nessa noite, foi Ele que deu palavras de ordem para que você viesse à existência. Ele estava lá no dia do teu abuso, Ele estava lá no dia da traição, Ele estava lá no dia da humilhação, Ele estava lá quando a tempestade se instaurou na sua vida. Ele estava lá. Ele conhece a sua história mais do que você mesmo, e Ele trouxe você aqui nessa noite porque Ele quer fazer algo na sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se você está sofrendo com uma tempestade real, emocional ou espiritual. Eu não sei se são os ventos que estão chacoalhando a sua embarcação, ou se é o mar revolto que está colocando você nessa situação. Eu não sei, mas o que eu sei é que aquele que está aqui nessa noite, Ele pode acabar com tudo isso, apenas com a sua palavra. Da mesma forma que naquela noite, naquele dia, com a sua palavra Ele acalmou o vento, Ele acalmou o mar. Ele pode, com a palavra dEle, acalmar essa tempestade que você está passando, acabar com essa crise que você está vivendo. Ele pode. Se Jesus nascer no teu coração nessa noite como o Senhor e Salvador da sua vida, a luz vai colocar as trevas
para ir embora. A alegria vai colocar a tristeza para ir embora. A paz vai colocar a angústia para ir embora. Tudo vai acontecer se Jesus entrar no seu coração. Eu vou fazer aqui um apelo, mas é um apelo só para quem realmente precisa. Não é um apelo para todo mundo, é para quem precisa. É para quem precisa. Se você ainda acha que dá para fazer com a sua mão, tudo bem. Se você ainda pensa que dá para resolver com as suas palavras, tudo bem, não tem problema. Mas se você entende que só Jesus Cristo pode acabar com essa tempestade que você está vivendo, então esse apelo é para você. Eu quero convidar você a se colocar de pé, porque eu quero orar pela sua vida, para que essa tempestade se acabe hoje, para que Jesus Cristo mude a sua história, para que Ele traga cura espiritual, emocional, física, para que Ele mude a realidade da sua vida, para que a tristeza vá embora, para que a angústia desapareça. Eu quero orar por você. Você que está em pé, abra o seu coração para Jesus. Você que está se posicionando nessa noite, abra sem ressalvas, sem medo do que vai acontecer, apenas abra o teu coração. Peça uma intervenção dEle. Eu não posso pedir por você, você tem que pedir. Lembra, Jesus está no barco, mas Ele precisa que você chame Ele pelo nome. Chama Ele para a sua vida, chama Ele para a sua história, chama. Fala: Jesus, entra na minha vida e coloca o meu coração em ordem. Entra na minha vida e coloca o meu emocional em ordem. Entra na minha vida e traga cura espiritual. Entra na minha vida e acaba com essa tristeza, acaba com essa angústia. Entra, Jesus. Vem, Jesus, vem. Acorda, Jesus, você que está no barco, acorda, eu estou aqui. E se o Senhor não fizer nada nessa noite, eu vou morrer. Se o Senhor não fizer nada nessa noite, eu vou perecer. Eu preciso do Senhor, querido. Chame por Jesus na sua vida, clame por Jesus. Fala assim: Jesus, nesse final de ano, o Natal precisa acontecer. Eu estou cansado de ver a árvore de Natal. Eu estou cansado de ver a casa iluminada. Eu estou cansado de ver a mesa farta. O que eu preciso é dessa luz dentro de mim. O que eu preciso é do meu coração satisfeito na Tua presença. Jesus, eu preciso que o Natal aconteça na minha vida. Eu preciso, Jesus. Convida Jesus, querido. Convida Jesus. Fala para Ele da tempestade que você está vivendo. Fala assim: Jesus, acaba com ela agora. Coloca fim nela agora, Jesus. Por favor, coloca fim nela agora, Jesus. Coloca fim nela agora, Jesus, por favor. Aonde Jesus está, não há mais tristeza, há alegria, porque a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus. Aonde Jesus está, não há mais choro, porque Ele enxuga as nossas lágrimas. Aonde Jesus está, não há mais angústia, porque Ele é o príncipe da paz. Aonde Jesus está, não há mais trevas, porque Ele é a luz. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é o pão que nos sacia, Ele é a água que mata a nossa sede, Ele é a vida eterna, Ele é Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Salvador, Ele é Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Pai, eu quero pedir ao Senhor, que da mesma forma que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu único Filho, para que nós não morrêssemos, mas recebêssemos a vida eterna. E da mesma forma que Jesus veio a esse mundo e pagou o preço da condenação do pecado, morrendo a morte que nos era devida, recebendo o juízo de Deus, mas da mesma forma que Ele também ao terceiro dia ressuscitou, da mesma forma que Ele venceu a morte, da mesma forma que Ele ressignifica a morte, da mesma forma que o Teu Espírito Santo foi enviado para nos selar, para preencher o vazio que há em nós, eu peço mais uma vez, Deus, envia Teu Filho ao nosso encontro. Jesus, traga vida às nossas existências, e Espírito Santo de Deus, entra em cada coração que aqui está.
divide a nossa história em antes e depois de Cristo, em antes e depois dessa noite. Jesus Cristo, Kadima. Jesus Cristo, declare uma palavra de paz. Jesus Cristo, declara uma palavra de mudança, declara uma palavra de cura, declara uma palavra de salvação, declara uma palavra de libertação sobre a vida de cada pessoa que aqui está. Entra, Pai, em cada coração e faz morada. Muda, Senhor, a história dessas famílias, de geração em geração, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Que a decisão que está sendo tomada nessa noite impacte não só a vida deste homem e dessa mulher, mas que impacte a família inteira, que impacte a descendência inteira. Pai, por favor, eu peço ao Senhor, sela com Teu Espírito Santo aquilo que está sendo orado, sela com Teu Espírito Santo aquilo que está sendo clamado, faça verdade nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o que está acontecendo aqui nessa noite não é natural, não é carnal, é espiritual, é sobrenatural, é divino, é um amor incondicional que não tem explicação, é um amor que nos constrange, é um amor que vem ao nosso encontro, é um amor que nos leva à Tua presença. Por isso, Pai, gratidão, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. E obrigado por aquilo que o Senhor fará. Porque o Senhor está vivo. E em breve o Senhor vai voltar.